Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertalha. A prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilhar as suas experiências e também os seus conhecimentos. E olha que prosa estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertalha. Supply Chain, liderança para transformação. As empresas buscam agilidade, produtividade, eficiência e flexibilidade para competir em um mercado cada vez mais acirrado. Para tanto, a organização deve transformar e rever sua maneira de agir e adotar soluções inovadoras e disruptivas. Este é um processo que passa pela cultura empresarial e demanda a conscientização da liderança. A orientação ao cliente, integração entre as áreas, autonomia na tomada de decisões e um ambiente que proporcione maior engajamento dos colaboradores são fatores fundamentais para se obter os resultados almejados. A busca destes resultados através da inovação requer articulações, criatividade e clareza de propósito muito bem estabelecidos. E para tal, há que se preparar os talentos, tanto pelo lado da retenção como da atração para as estratégias de negócios. Líderes preparados para essa transformação são necessários. Vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo André Mamprim, que vai fazer uma prosa diretamente da Malásia. Olha só que fantástica a nossa prosa aqui, trazendo o André que está lá na Malásia. André, meu caro amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado, Bertalha. Muito obrigado. Um prazer poder falar contigo, fazer parte desse programa muito interessante. Obrigado pelo convite. Bacana, bacana. Uma honra, um orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com Bertalha, André. E, André, eu te conheço aí, já ouvi de algumas passagens, né? Unilever e tal. Meu amigo, diga para o pessoal quem é o André Mamprim. Ok, Bertalha. Bem rapidamente, minha formação, sou formado em engenheiro eletricista pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, 95. E aí eu passei rapidamente no início na Ford, minha carreira técnica. Depois eu ingressei na Unilever, onde eu fiquei aí 16 anos na Unilever, passando por praticamente todas as categorias da Unilever, inclusive trabalhando fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Porto Rico e na Inglaterra. Depois eu passei pela Perfetti Van Melle, empresa de confeitos, onde eu fiquei 4 anos. E aí eu entrei na JDE, responsável pelas operações no Brasil, onde eu fiquei por 4 anos. E agora eu estou num programa de expatriação, responsável pelas operações na Ásia Pacífico. Aqui a minha responsabilidade é Supply Chain End-to-End. Sou responsável aqui por 8 fábricas em vários países. São 3 fábricas na Malásia, uma fábrica na Tailândia, uma fábrica na China, uma fábrica em Mianmar, 2 fábricas na Austrália e uma fábrica na Nova Zelândia. Supply Chain, então tem um time regional de Supply Chain, compras, engenharia, saúde, meio ambiente e segurança, finanças. Então, são aí 2.200 pessoas, funcionários, um time bem grande, 12 diretos, reportando para mim, 4 diretores. Isso é uma responsabilidade bem grande. Estou aqui há 2 anos. Vim bem na época quando estava terminando o Covid no Brasil, né, lá em julho de 2021, estava começando a melhorar a situação do Covid no Brasil. Eu vim para cá e acabei pegando aqui a crise que disparou aqui em setembro, outubro do mesmo ano, 2021. Então, eu acabei pegando uma crise do Covid no Brasil, entrando em outra aqui. Então, fui premiado nesse aspecto.
Que bacana, que legal. E você está morando na Malásia mesmo, né, Eu moro na André? Malásia, que o headquarter de operações fica em Johor Bahru, que é um estado no sul da Malásia, é vizinho de Singapura. Tem uma ponte que liga Johor Bahru com Singapura, e o headquarter de business fica em Singapura e o de operações fica aqui em Johor Bahru, no mesmo site onde fica a maior fábrica nossa de café. E eu estou aqui com a minha família, vim com os meus dois filhos, eu tenho dois filhos, um de 13 anos, vai fazer 15 anos, minha esposa. Então, estamos aqui se aventurando aqui na Ásia pela primeira vez, nesse lado aqui, né? E é longe, te falo. Quando a gente faz a viagem para o Brasil, são praticamente 24 horas de voo. Olha só, É, olha só. Fantástico, é, André. Vamos fazer o seguinte, meu amigo, uma baita experiência que você tem aí, passando por empresas extremamente interessantes e trazendo um tema aqui dentro de supply chain, de liderança, que é extremamente interessante e as pessoas têm realmente buscado muito esse assunto para nós conversarmos, porque nós estamos falando basicamente de transformação, que é algo que você tem feito ao longo da sua carreira aí. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco esse tema para a gente, o André, pode ser? claro, claro. Esse tema é um tema que eu gosto muito, me identifico muito, porque ele sempre tem feito parte da minha vida, seja minha vida pessoal, né? Esse acho que seria um outro aspecto aí, quem sabe uma outra prosa, Bertalha, mas e desde o início da minha carreira, mais especificamente quando eu iniciei na Unilever em 1997, todos os lugares que eu passei na Unilever eles estavam em processos de transformação cultural. A Unilever acabou adquirindo algumas empresas e sempre passava por esse processo de, de trazer para o Ways of Working, né, da própria Unilever, dos standards, dos padrões da Unilever. E aí eu sempre brincava que quando eu fazia bem em um local, como reconhecimento, eles me enviavam para ou me ofereciam, né, porque ninguém envia, oferece, né, você que aceita, mas te oferecia algo que era mais interessante. E isso tem sido até então. É, então, é um tema que eu gosto muito, eu acho que é um tema que cada vez mais, talvez eu não tinha essa consciência quando eu comecei nesse processo, né? No início, eu fui fazendo parte, assim, que foram aparecendo, mas hoje eu percebo que é muito importante o aspecto da transformação, de quem já vivenciou a transformação, principalmente nos momentos atuais, né? De muita instabilidade, de muitas mudanças. Foi uma preparação muito interessante. Então, todos os líderes hoje, eles eles estão passando por processos de transformações muito, muito radicais, né? Então, é algo que sempre a gente precisa estar atento e se desenvolvendo, né? Que bacana, que legal. Eu tenho um ponto nessa linha que você está comentando, principalmente pela perspectiva aí de transformação dos líderes estarem se desenvolvendo, e você mencionou uma coisa que me chamou a atenção, ou seja, você pegou o pico no Brasil, quando estava terminando a pandemia no Brasil, você foi e pegou o pico lá Hum. na Ásia, né, que é o lugar onde você está nesse momento aqui. E a gente sabe que nós vivenciamos nesse período muita ruptura, muitos problemas, falta de materiais, e o mercado, basicamente, é extremamente competitivo, né? E como que é liderar, né, já que você vivenciou isso, como é liderar em períodos turbulentos, o André? Olha, ah, eu pensei que eu já tivesse passado por muitas coisas no Brasil, que talvez eu não fosse encontrar na mesma intensidade em outros lugares.
engano meu. Quando eu cheguei aqui, realmente, não só o Covid foi uma parte, mas aqui a gente passou por inundações, né? Teve o Covid em setembro, outubro, foi um pico onde praticamente 25% dos nossos funcionários foram afetados. A maior fábrica nossa, que é aqui em Johor Bahru, foi afetado em trabalhamos um mês praticamente com 25% da capacidade. Foi suficiente para a gente acabar com todos os estoques que a gente tinha de segurança. E já começou a impactar o negócio com alguns SKUs. Na sequência, a gente teve inundações, porque aqui tem um período de monsoon que se fala, e são chuvas muito fortes em um curto espaço de tempo, e afetou nosso depósito central de distribuição. A gente ficou 10 dias sem poder distribuir os produtos. Também vale comentar que a China foi talvez a primeira a entrar dentro desse processo de restrições e a última a sair, né? Somente agora, recentemente, começou a abrir. E naquela época, todos os transportes, o porto afetado de Xangai, por onde a gente envia todos os nossos nossa fábrica na China, ela produz todo o creme que é usado nos mixes nas outras fábricas, ou seja, todo o transtorno causado pelo transporte, né, pela parte logística da China, afetou também todas as nossas fábricas. E se não bastasse, né, eu estava aí tirando alguns dias no final do ano para descansar um pouquinho, me ligam falando que a nossa fábrica do segundo maior fornecedor de material de embalagem flexíveis tinha pegado fogo, completamente destruída a fábrica toda. Ou seja, ela fica muito próximo aqui dessa fábrica, então a gente não mantém um estoque de segurança alto. A gente mantém 2 semanas apenas dentro da fábrica. Ou seja, a partir de janeiro, praticamente 30% do meu portfólio não teria mais material de embalagem. Esse foi meu início, Bertale. Uau! Aí respondendo a sua pergunta, né? Como lidar com tudo isso? Então, a primeira coisa foi manter a calma, a resiliência, o controle, porque senão, se todos os meus diretores e gerentes, se eles percebem que o seu líder está desesperado, eu acho que tem um efeito aí, um efeito cascata muito grande. Então, você manter a calma, ok? Fatores externos a gente não consegue controlar, né? Muitos deles a gente não, desses que eu te contei, a gente não tem influência nenhuma, mas aquele momento onde a gente tem que parar, por mais toda a pressão que você possa imaginar, afetando todo o business, e aí, nesse momento, apesar de todo mundo entender, mas você começa a afetar todos os GMs de todos os países, seus resultados, então a pressão vem com certeza, mas é a hora de você colocar a cabeça no lugar, vamos refletir o que é possível, o que não é possível, sem desespero, né? Então, acho que essa capacidade de estar fazendo isso, nessa turbulência, é algo que eu trouxe para o time e fez muito bem, né? Meu time, em momento nenhum, desacreditou e deixou com que o estresse parasse, né? Em vez de criar uma energia de ação, de senso de urgência, se você não realiza, né? As pessoas começam a não ter mais criatividade, não conseguem pensar mais fora da caixa. E então acho que esse é um primeiro fator, né?
É fácil de falar, parece simples, óbvio, mas não é fácil de você se manter calmo nesse momento, de gerenciar, de fazer um filtro com algumas pressões que vêm de alguns lados para o seu time, para que eles tenham esse espaço, esse ambiente que eles possam, porque na verdade eles sabem o que fazer, tanto é que eles fizeram, né? E foi feito com maestria. Em fevereiro, em março, nós tínhamos já voltamos a produzir com materiais. A gente desenvolveu outro fornecedor, toda a arte, todo o cilindro de impressão, porque tudo se perdeu. Identificamos outros fornecedores e tem toda uma dificuldade da estrutura das embalagens aqui, é bastante complexo, porque foi adquirido duas empresas diferentes, 5 anos atrás, então está ainda num processo aí de harmonização, né? Por os 2 primeiros anos praticamente operou em standalone, então faz uns 3 anos que a gente está nesse processo de harmonização, integração, sinergia, então ainda tem muita complexidade, mas então foi um processo aí que eu acho que esse foi o primeiro importante aspecto que eu diria, né? É manter essa calma e fazer esse filtro para o seu time poder trabalhar, porque no final eles sabem o que tem que ser feito, eles precisam que alguém confie neles, esteja do lado e suportando, apoiando, e é isso. Acho que esse é um dos principais fatores. Bacana, bacana, André. André, vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco aqui da nossa prosa e nós vamos tomar uma aguinha, um café, vamos chamar a dona Corujinha aí, ela vai cantar e a gente volta para o segundo tempo da prosa que está fantástica, onde você trouxe aí uma experiência inquestionável, né, vivendo esse mundo de gestão de risco, já que a gente fala tanto em gestão de risco, né? Passa por aí. Mas eu queria explorar um pouquinho o lado da liderança, o lado da cultura, você que já passou em tantas culturas. Vamos tomar o nosso café, André? Vamos lá, vamos sim. Olha só que prosa fantástica. Aliás, deixa eu pedir para o pessoal curtir aqui a nossa prosa, botar lá um joinha e, ao mesmo tempo, se inscrever no canal e acionar o sininho da notificação, viu, André? É importante, nós temos aí uma quantidade enorme de prosas voltadas para liderança, supply chain, projetos, sustentabilidade, muita coisa, gestão de riscos, né? Basicamente o que você comentou aí na primeira parte nada mais é do que a competência, a resiliência da gestão de riscos. Eu queria, já que você passou aí por uma experiência de vários lugares durante a sua carreira, né, que você explorasse um pouco esse lado da liderança, da cultura empresarial, da aceitação, como que é administrar pessoas em outros países e o papel da liderança nessa transformação, né, do ponto de vista de inovar e do ponto de vista do que nós estamos vivenciando, porque você não comentou só sobre a pandemia, você falou também que houve uma inundação, né, que são as monções, né, ou seja, aquela forte chuva tal que acontece principalmente em alguns setores da Ásia. Vamos evoluir um pouco nisso? Então, Bertalha, na, eu acho que esse é um aspecto, acho que uma pergunta muito interessante. Eu vou falar da minha experiência, claro, né? Acho que um aspecto muito importante quando você inicia numa outra cultura é você ter um tempo suficiente, gastar, investir um tempo para entender a cultura, antes de você querer começar a trazer algum modelo pré-concebido que deu certo, que você já experimentou em outro lado. Acho que esse é um dos grandes erros que eu vejo acontecer aí com alguns líderes, né? De chegar, trazer esse modelo pronto e achar que ele vai trazer os mesmos resultados que você teve em outro contexto. Então, acho que entender esse contexto, ele é muito importante, de entender a linguagem, aquilo que não é falado,
de realmente investir um tempo para escutar mais do que você falar o que tem que ser feito, então aqui é um processo, e aí, claro, vai depender de, de que momento, qual o nível de maturidade do ambiente que você, da cultura que você está indo, no ambiente, e tem todo esse contexto que precisa ser entendido, e pode aí variar precisa estar flexível e se adaptar a diferentes situações. Mas esse é um grande um ponto muito importante, entender muito bem antes de você fazer alguma mudança, se for necessário, entender o que realmente já foi feito, né? E você também tem que entender que você não está chegando nesse local, nesse ambiente, e nada foi feito, tá tudo. Você pode até, por exemplo, é o caso aqui, com certeza, vindo com padrões diferentes, você observa muitos gaps, muitas coisas que não estão corretas. Seria um erro chegar e já você querer mudar tudo isso, achar que as pessoas vão te entender, né? Você primeiro se entender o que pode ser que esse nível que você acha que você acha não, que você tem certeza que ainda não está adequado, ele pode estar, ele já é melhor talvez do que era 2 anos atrás, e o que as pessoas fizeram para mudar, para chegar até lá. Então, acho que entender todo esse processo, um assessment muito bem feito, é um primeiro fator importante. Acho que o outro tem a ver com a cultura, por exemplo, na Ásia, acho que você tem que entender a cultura. Antes de começar o processo aqui, eu fiz uma integração cultural com consultores dos principais países, da Tailândia, da Austrália, da China, da Malásia, porque eu queria entender e eu que pedi isso, não era parte estruturado de um processo de onboarding na empresa, porque para mim era muito importante o que fazer, o que não fazer, os cuidados que você tem que tomar, os aspectos. Então, isso é muito importante, né? Então, um aspecto que eu notei rapidamente, e aí também observando outras pessoas que vêm da Europa para cá e observando alguns comportamentos, ficou muito evidente para mim, por exemplo, na Europa, existe, aqui, desculpa, na Ásia, existe um aspecto que você, por exemplo, se você trouxer um estilo mais ocidental de, é, de essa pessoa de já ir direto, muito direto ao ponto, muito agressivo, aquela agressividade, e pode soar como falta de respeito, né? E aí você perde as pessoas, né? Então você precisa entender aqui, então as pessoas, por exemplo, a hierarquia é muito importante. Então, se ela não tiver se ela se sentir intimidada, porque você tem um estilo mais agressivo, ela jamais vai se opor a alguma coisa que você está falando, o que é pior, que às vezes é exatamente o que você quer, o engajamento, pessoas que te contradizem, que te trazem opiniões diferentes, para a gente, no final, ter um alinhamento do que é melhor e aí somar as ideias. Mas se você não mostrar essa humildade, né, aqui, não ter um tempo, até o tempo, Bertalha. Por exemplo, aqui no início, eu ficava assim perplexo numa reunião onde de repente parecia que existia um silêncio, sabe aquele silêncio absoluto de alguns segundos que pareciam intermináveis, parecia horas. Aí até eu aprendi que esse silêncio é importante aqui, né? Se é no Brasil, em algum lugar, a gente já emenda alguma outra coisa, nem tem silêncio, né? Uma pessoa fala antes da outra terminar. Então, aqui é importante porque é a forma. Então, você tem que se adaptar. Então, são detalhes da cultura muito importante que vai ajudar você a ser aceito ou não, né? Eu vejo aqui que eu fui muito bem aceito aqui pelo time, então eu acho que deu certo esse investimento no início, de gastar um tempo entendendo a cultura, estudando a cultura, tendo um tempo escutando eles, mostrando que
que eu estou lá para fazer parte do time, não para ser já impondo as coisas, apesar que aqui pela hierarquia eu poderia estar fazendo isso, mas eu acho que eu acabei criando aqui um time, então, que se sente agora empoderados de estar agindo por conta própria, de uma forma autônoma, né? Então, esse aspecto também é importante, depende por exemplo, eu posso falar de outras experiências, quando eu fui para Porto Rico, por exemplo, né? Eu fui para o negócio da Norte América, de personal care, da Unilever, mas eu fiquei baseado em Porto Rico. A cada 2 meses eu tinha um projeto que eu era responsável também pelo programa de melhoria contínua dos Estados Unidos. Sete fábricas de personal care, cada 2 meses eu fazia, eu tinha um time de cada pessoa de das fábricas e eu fazia parte, eu liderava esse time. Mas eu ficava em Porto Rico. E Porto Rico, por mais que seja latino, como é uma ilha, tem uma cultura única também, né? Fechada. Bem, é um aspecto totalmente diferente da cultura que tinha do Brasil, né? Da forma como as pessoas tratam o outro. Então, da forma como você vai influenciar os outros, que vão fazer com que eles confiem, eles aceitem, estejam dispostos, abertos a te ouvir. Então, esses aspectos, eles são muito fundamental nesse processo de mudança. Eu poderia falar de outros exemplos, né? Já quando, por exemplo, para mim, né? E aí tem momentos que nem sempre você consegue fazer isso também. Eu posso falar onde foi muito difícil para mim a experiência quando eu fui, por exemplo, fazer parte do time das fábricas de líquidos na Inglaterra, né? Onde realmente a Inglaterra começou em Port Sunlight, foi o início, é um site ícone. Então, a cultura da Inglaterra, se não é feito na Inglaterra, não, né? Made in England. Então, naquele momento, para eles, primeiro, ter alguém que veio, que é brasileiro lá para falar alguma coisa para eles, já é uma resistência maior, né? Segundo, a questão do idioma, porque apesar do inglês, mas é um inglês mais aí de Liverpool, bem complicado. E aí, mais do que isso, o aspecto cultural. Um operador na Inglaterra, ele participa dos meios sociais que o gerente participa. Diferente no Brasil, onde o gerente é visto como uma pessoa de uma outra, muitas vezes, né? Uma outra classe, tem um outro salário muito diferente, participa de ambientes bem diferentes, né? Na Inglaterra, é muito próximo, é uma sociedade mais igualitária, onde que, tá bom, você é gerente, e eu lembro lá das primeiras visitas que, aqui no Brasil, quando vinha algumas visitas, o CEO da empresa, a gente chegava até brincava pintar as árvores, né, para ficar mais bonitinho. Lá, o CEO está visitando. Nenhum movimento diferente. O CEO, qual que é o problema? É o CEO. Ou seja, né? Então, assim, uma equalidade muito grande. E aí para você influenciar é muito difícil. Ele vai te questionar. Olha, a gente precisa fazer isso. Mas por que a gente precisa fazer assim? Então, o processo de engajar, você precisa discutir tudo, muitas vezes, com muitas pessoas, é muito mais lento, né? Porque as pessoas querem participar, elas têm um interesse, uma necessidade de ser envolvida, de você envolver, discutir tudo, a razão do porquê, que aí você, às vezes, trava, você fala, poxa, né? Eu pensava que eu era aquele líder que fazia tudo acontecer no Brasil. Claro, as pessoas lá
se tem juízo, vai implementar mesmo, porque ela não quer perder o emprego, tem todo esse Obedeciam, detalhe, né? né? Obedeciam, né? Obedecer. Então, claro, se você pega algum líder que entende isso muito bem e não tira proveito disso, eu acho que ele faz grandes coisas, mas muitas pessoas se acham que são os bambambãs, mas eles muito na liderança do medo, né? Quando você entra numa cultura como na Inglaterra, você tem um choque, porque você não ameaça ninguém, não existe isso. Aliás, se você fizer isso, você perde todo mundo. E aí, como é que você faz as coisas acontecer? Como é que você entrega resultado na mesma velocidade? Muito difícil, né? É outro aspecto. Então, eu quero só trazer esse ponto, porque apesar de você fazer um assessment, um mapeamento, nem sempre, né, a velocidade de transformação ela vai acontecer porque o contexto talvez seja um pouco mais difícil naquele momento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Não é uma pessoa, não é um líder, eu acredito, somente, ele vai fazer muita diferença, ele pode influenciar muito, mas precisa ter todo um contexto alinhado, um propósito muito bem definido e claro, né? Senão, você perde força e aí numa cultura muito mais questionadora, como na Inglaterra, por exemplo, a chance de sucesso vai ser menor. Bacana, bacana. André, meu amigo, fantástica a prosa. Você trouxe aqui testemunhos e casos nos quais, logicamente, você se viu presente aí. Nós falamos de a importância de liderança e transformação, e nós sabemos muito bem, né, que, ou seja, tem que passar pela cultura, né? Porque se nós não tomarmos cuidado, né, Peter Drucker já dizia isso, né, o André, a cultura come a estratégia no café da manhã. Meu amigo, nós estamos aqui finalizando a nossa prosa, o André. Muito legal, Bertalha. E aí eu acho que um insight, né, que eu deixaria para todo mundo que a gente poderia aqui ir para outros aspectos da transformação, de processos, enfim, mas para mim a intencionalidade é o que mais conta, né? Se você realmente tiver intencionalidade, você pode buscar o processo que se adapta melhor. Se você tiver, porque muitas vezes em transformações, em processo, em melhoria contínua, o pessoal fica muito querendo buscar o processo correto. Para mim, o que mais vale, o que eu aprendi, que muito mais é a intencionalidade de você fazer acontecer, né? E aí, essa é fundamental. E aí eu acho que o brasileiro tem essa grande vantagem, essa competitividade, né? Essa vantagem competitiva, vamos dizer assim, porque a gente tem que fazer as coisas acontecer no Brasil. Se você quiser progredir, superar, você tem que matar um leão por dia. Então, essa garra, essa vontade de fazer acontecer, ela supera qualquer outro aspecto aí que a gente poderia abordar. Eu não quero ser simplista, mas para mim esse é o fundamental, né? Se você tiver isso, investir isso na sua e realmente acreditar, as pessoas olharem para você e seus olhos brilhar naquilo, porque você acredita, você está querendo impor algo que você de fato acredita, você leva muitas pessoas juntos e influencia pessoas juntas. Então, Maravilha. deixaria aí esse pensamento, essa reflexão aí. Mas muito obrigado, Bertalha. Um prazer muito grande estar aqui e vamos marcar uma outra prosa aí, um cafezinho para falar de outros aspectos. Conte comigo. Vamos sim, meu amigo, uma prosa fantástica, legal demais aqui. André, meu caro, ao infinito e além, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você. Um abraço, Bertalha. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.